O sábado foi marcado pela vitória do Internacional contra a equipe do Caxias pelo placar de 1-0, mas ainda assim surgiram informações importantes em relação à atuação colorada no mercado de transferências. Fabrício Bustos está prestes a chegar e a direção do Internacional explica o passo a passo desse negócio e o que falta para ele chegar a Porto Alegre. Paulo Brax explicou o porquê o Internacional tem tantos volantes. E aqui a gente vai rebater a fala do dirigente colorado. Tem também as impressões dadas por Cacique Medina na entrevista coletiva pós-vitória sobre o Caxias. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 12 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu já começo avisando que para você que quer ouvir sobre a vitória do Internacional contra o Caxias, eu gravei um vídeo aqui dando as minhas impressões em relação à partida, destacando aquilo que aconteceu de boa notícia para Cacique Medina e aquilo que aconteceu de notícia não tão boa assim. A vitória, ela disse algumas coisas para o técnico do Internacional e para todo mundo que acompanhou a partida. O que essa vitória disse? Clica aqui que você vai entender esse raciocínio, tá? Só que além do jogo, além da vitória, o sábado foi importante também para o esclarecimento de algumas informações que o torcedor quer em relação à janela de transferências e à atuação do Internacional no mercado. Os dirigentes do Internacional deram entrevistas ao longo desse sábado. O Dr. Emílio Papaleuzinho falou para a Rádio Grenal e o Paulo Brax falou para a Rádio Gaúcha. Não fala para Bandeirantes. Esquece. Mas falaram para essas duas e a gente já pode ter algum tipo de impressão em relação ao que o Internacional está fazendo. E eu começo falando sobre Fabrício Bustos, porque essa é a grande expectativa do torcedor nesse momento. Jogador que está contratado, 25 anos, e que não chegou ainda a Porto Alegre. O Brax confirmou para o Eduardo Cabargo, da Gaúcha, que está tudo certo com o Bustos. Que ele não veio ainda porque ele está resolvendo a sua saída do Independiente. Ele não rescindiu o contrato lá ainda, porque o Independiente precisa pagar um valor para ele e, segundo ele, são pendências absolutamente normais que devem ser resolvidas já nos próximos dias. A expectativa é de fato que o Bustos chegue no início da próxima semana. Era para ele chegar nessa última semana, não chegou. Vai chegar no início da próxima semana. Eu sei que tem muita gente que vai colocar aqui, o Taiko está dizendo há um mês que o Bustos está chegando. O Papaléu hoje deu, na entrevista daí para a Rádio Grenal, uma fala que é importante. O negócio do Bustos é imelável. Não há risco da negociação por Fabrício Bustos dar errado. Ele já tem pré-contrato, inclusive, assinado com o Internacional. É só questão dele ajustar a situação lá com o Independiente e também resolver sua vida lá na Argentina, né? Tem que se mudar. O cara vai se mudar da Argentina para Porto Alegre. É só ele resolver isso e vir para Porto Alegre. No início dessa semana, ele já deve estar por aqui. Então, tranquilo. Bustos é imelável. Bustos estará aqui em Porto Alegre nos próximos dias, pelo menos foi isso que garantiram os dirigentes do Internacional. O próximo assunto que eu trago aqui são o acúmulo de volantes, tá? O Inter terá 8 volantes no elenco com a contratação do Bruno Gomes. Gabriel já foi apresentado, inclusive já estreou com a camisa do Internacional. E na entrevista para a Rádio Gaúcha, o Gabardo fez essa pergunta para o Paulo Brax, sobre o porquê 8 volantes no elenco. E aí o Paulo Brax deu uma explicação que eu vou rebater aqui junto com vocês, tá? Esses argumentos do Paulo Brax, porque eu achei alguns não tão firmes assim, não tão sólidos. Eu vou explicar. O que disse Paulo Brax sobre os volantes? Eu tenho visto este questionamento e não concordo com a palavra excesso. Se analisar, por exemplo, no ano passado, começamos o ano com 4 centroavantes no elenco e jogava 1. Não vi ninguém dizendo que tinha excesso de centroavantes. Abre parênteses. Desculpa, Paulo Brax. Todo mundo falava ano passado que o Inter tinha excesso de centroavantes. Todo mundo falava que o Inter tinha excesso de centroavantes e que não teria como ter 4 centroavantes no elenco. E aí o Inter já tratou de liberar o Abel Hernandes, depois o Guerreiro machucado se recuperando, mas todo mundo falava que tinha excesso de centroavante. Essa aí não cola. Essa não cola. Seguindo. Não vi ninguém dizendo que tinha excesso de centroavantes. Hoje temos 3 jogadores para a lateral esquerda, com características e projeções diferentes. E também não vejo alguém falando em excesso. Tá bom. Outro parênteses aqui, Paulo Brax. A situação da lateral esquerda é diferente por algumas coisas. Vamos a elas. São 3 jogadores na lateral esquerda
para uma posição. O Inter tem hoje 8 volantes. São 4 por posição. 3 é aceitável, 4 é excesso. Vamos fechar nesse conceito? 4 centroavantes eram um excesso e todo mundo dizia isso. 3 laterais esquerdos não é um excesso, até porque o Tabular é sub-20 e vai jogar alguns jogos ainda pelo time sub-20. É por isso, tá? Que ninguém fala que lateral esquerdo tem excesso e volantes a gente fala que tem excesso. É por isso, tá, Paulo Brax? Mas a gente segue. E aí ele entra num ponto que eu concordo com ele. Temos jogadores com características diferentes que atendem o pedido da comissão técnica em conjunto com o interesse da diretoria. Cada contratação tem a sua particularidade. Tem jogadores para brigar por posição. Tem jogadores que chegam para elevar o nível do elenco. E é isso. O Gabriel, por exemplo, ele chega em uma perspectiva de ser o titular do Dourado, de apresentar um novo tipo de primeiro volante para o Internacional. O Bruno Gomes ele chega com outra perspectiva, de se desenvolver. Não está pronto, não vai chegar jogando. Então são contratações específicas para perspectivas diferentes. Esse argumento tudo bem. Agora, os outros dois do centroavante do lateral esquerdo, meu caro Paulo Brax, não cola, tá? Mas essa foi a explicação do Paulo Brax, e que a gente sabe que é a explicação do Internacional para o porquê 8 volantes. O Inter sempre fala em competição interna, destacou muito isso na chegada do Gabriel, e hoje foi mais uma vez isso. Inclusive, na entrevista coletiva do Cacique Medina, e aí eu já entro nas impressões do treinador em relação ao jogo, a minha pergunta foi essa: por que o Inter levou 6 volantes para Caxias e nenhum lateral direito que pudesse jogar? Porque o Mazete sequer foi para o banco. E eu perguntei, é isso, Mazete vocês não contam mais. E aí, em diversos momentos, se foi perguntado para o Medina sobre as oportunidades de jovens jogadores em relação a outros que vêm tendo muitas oportunidades, como por exemplo o Moisés, como por exemplo o Rodrigo Dourado, o próprio Edenilson não foi bem na partida hoje, e aí ele destacou que nenhum jogador é descartável e que, enfim, ele está fazendo testes ao longo desse Campeonato Gaúcho para conhecer todo o elenco. O que eu destaco é que ele também falou sobre a parte defensiva do time e que chamou a atenção dele positivamente. Ele gostou do Bruno Mendes como lateral direito e, de fato, o Inter não teve muitos problemas por aquele setor. Com o Bruno Mendes na lateral direito, conseguiu dar uma solidez defensiva que o Inter não tinha há algum tempo, e esse para o Medina foi o principal fato a ser comemorado na partida. Ele também explicou que no segundo tempo ele pediu mais velocidade para o time, e as trocas que ele fez foram para dar mais velocidade. Ele colocou o Maurício na vaga do Edenilson, e de fato o Inter melhorou bastante no segundo tempo, então deu certo essa tentativa do Cacique Medina. Para fechar, vamos falar de KTO. Está valendo a promoção. Vale a odd mais alta. Quem apresentar o acerto em uma aposta no mês de fevereiro com a odd mais alta vai ganhar R$100 de cashback da KTO. Não interessa quanto tu apostou, que vale a odd mais alta. Apostou R$1, mas a odd é mais alta, tu ganhou. Na aba das comunidades tem como participar dessa promoção e é só mandar o print por e-mail, ytadupla@gmail.com. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!